Rogamos as bênçãos de Jesus para esse nosso estudo sobre o livro Desobsessão de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. O livro pertence à editora FEB, cujo site é febeditora.com.br, onde você pode encontrar esse livro e vários outros do seu interesse. É importante nós entendermos a importância de estudarmos o livro Desobsessão por todo o conjunto de informações que ele nos traz, voltando para o entendimento de uma reunião mediúnica, da gravidade e responsabilidade desse momento. Nós estamos no tópico 9, Coordenação do Trabalho Mediúnico, capítulo 37 ao 41. Lembrando que nós dividimos o livro, que é composto de 73 capítulos, nós dividimos em 15 tópicos para dividir por assuntos, para facilitar o nosso estudo e, logicamente, o estudo de vocês. Coordenação do Trabalho Mediúnico, capítulo 37 a 41. Esclarecimento. O dirigente do grupo, que contará habitualmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho de esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiuns psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. É importante que nós entendamos que o dirigente tem responsabilidade pela condução dos trabalhos mediúnicos. E ele, no caso, direciona por um gesto ou pela palavra um dos seus auxiliares dialogadores para atender a esse ou aquele espírito. O André Luiz, em estudos que nós já fizemos anteriormente, ele recomenda que nas tarefas assistenciais que a equipe mediúnica deve procurar fazer, o esclarecedor e o médium psicofônico preferencialmente deveriam fazer alguma tarefa social de visita aos lares, de visita aos enfermos, seja nos hospitais ou nas casas, e esses dois teriam prioridade no diálogo, visto que facilitaria por já conhecer os meandros das tramas que às vezes a espiritualidade intui, observam-se determinados tópicos, facilitando o trabalho, o entendimento e até mesmo a compatibilidade fluídica. Eles foram visitar, os espíritos vieram, facilita o trabalho. Embora, muitas das vezes, alguns dirigentes não levam isso a sério, são tópicos importantes para o bom andamento de uma reunião mediúnica ou de desobsessão. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ou ao azedume ou à hilaridade. Muitas das vezes, os espíritos comunicantes, eles vêm em situação de sofrimento, às vezes de raiva, às vezes de mágoa, e para ele dissuadir a pessoa da concentração séria de uma mensagem pautada em princípios éticos e morais cristãos, eles vêm de uma forma azeda criar discórdia, criar jogo de palavras ou a forma hilária, fazendo brincadeiras, querendo rir da gargalhada. Vai depender muito do médium, do espírito e da equipe que conduz as tarefas. O certo é que todos os participantes devem ter ali o cuidado de, diante disso, faz uma prece, faz induções mentais como você é filho de Deus, pensa em Deus, a misericórdia de Deus te envolva, que Jesus te abençoe e te ilumine, para que ele comece a ser tocado por vibrações, lembrando que os espíritos em condições de sofrimento nas regiões espirituais inferiores, onde fica a maioria dos espíritos em sofrimento, é proibido falar de Jesus, é proibido falar de Deus. É só vocês lerem as obras do André Luiz, algumas do Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também o livro Abismo. Lá não pode falar de Deus, não pode falar de Jesus, e também não pode fazer oração. Nas regiões bem inferiores, por uma série de regras que a gente não vai entrar aqui em detalhe. Mas vamos ficar com os livros do André Luiz, que traz para nós umas informações mais aceitáveis na maioria dos meios espíritas, como este livro também é de autoria dele. Então nós temos que procurar despertar no espírito um sentimento de compaixão, um sentimento de fé, de amor, para que, ao longo da nossa conversa amigável, sem estresse, conseguir convencer esse espírito a novas reflexões, a novas injunções mentais que ele vai começar a desenvolver dali para frente. Mesmo que a gente não o convença de mudar
para o comportamento do bem, mas ele sairá dali com a semente do bem, e quando ele começar a lembrar que ele é filho de Deus, se ele parar para pensar alguns segundos disso nas regiões infelizes, ele não será aceito ali, ele será um ponto de indução mental para aqueles que estão lá, e aí todos começam ou a expulsá-lo, ou a seguir junto com ele para mundos mais adaptáveis à sua nova realidade, onde ele será novamente esclarecido de uma forma muito mais fácil para seguir os bons caminhos. Mas na grande maioria das vezes, quando ele é lembrado que ele é filho de Deus, ele começa a mudar os conceitos. Algumas pessoas não gostam de indução mental, mas nós vimos uma palestra de um espírita com mais de 30 anos de experiência dentro da reunião mediúnica, e essa pessoa falando principalmente sobre as induções mentais, que é importante fazer para que o espírito comece a tomar consciência de uma nova realidade. Então, lógico, nem todos concordam com tudo que a gente fala, mas parem para pensar, pesquisem, e aí a gente vai encontrando novas bases para que a gente possa conduzir os diálogos. Mas o mais importante nesse diálogo é que ele seja com respeito, com amor e com muita educação e diplomacia também. Porque se você chegar para o espírito, você já entendeu que você já morreu? O espírito vai desmaiar ali, em alguns casos não vai se sentir bem, nem muito menos o médium. A conversa tem que ser gradativa para que ele possa entender, porque nem todos entenderam que já morreram. E outro detalhe importante é que quando você vai conversar com um espírito mau, um espírito vingativo, ele sabe que ele é espírito, ele sabe que já morreu, ele sabe que ele está ali. Agora, aqueles que vêm e ainda não entenderam esse processo, tem que ter outra técnica e outra habilidade. Já não adianta falar para ele que ele é filho de Deus, tem que ir convencendo a ele a pensar nas possibilidades. Aí cada um vai desenvolver a sua técnica. A oração é um grande ponto de transformação para todos os espíritos, conforme Emílio Miranda fala no livro no livro Diálogo com as Sombras. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvada as atitudes excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Essa comunicação, que não deve ultrapassar 10 minutos, é um ponto importante que nós devemos ter a atenção. Mas também ninguém vai ficar olhando a hora milimetricamente para ser 10 minutos. Mas, no decorrer do diálogo, a pessoa saberá até onde pode ir, até quando vai, para o devido estabelecimento de um diálogo construtivo e seguro. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou da sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequada a isso. Então começou a querer extrapolar o horário, começou a querer extrapolar o tempo da conversa, ele é convidado, ou melhor, nós vamos pedir apoio e amparo da espiritualidade presente para o que o conduza, onde ele poderá ser melhor trabalhado. Mas a oração e as induções mentais são uma grande ferramenta para os espíritos tomarem consciência da sua nova realidade, tomarem consciência do seu novo patamar de evolução, para que ele possa, com isso, restabelecer-se psiquicamente. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, amparando-lhe o afastamento da cela mediúnica e, à maneira do enfermo, desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Acabamos de falar das sugestões mentais aqui, está o André Luiz falando das sugestões mentais. Então, é sempre bom quando a gente às vezes antecipa um assunto, porque eu não gosto de ler o texto com antecedência, para senão eu começo a falar de trás para frente, em vez de a gente seguir a linha de raciocínio. Mas é sempre bom quando a gente faz alguma colocação e o texto vem confirmar à frente. A hipnose, a indução mental, as sugestões mentais para o espírito de forma construtiva são extremamente importantes. Mas principalmente, se ele não quer aceitar, se ele não quer se
convencer da necessidade de trabalhar-se intimamente, peçamos a ajuda dos espíritos superiores que ali estão, para que eles deem aquela dose do calmante necessário, e eles fazem isso, e o espírito é reconduzido à condição necessária ao seu processo evolutivo, à sua necessidade de tratamento vigente. Cooperação mental. É de extrema importância aqueles que estão participando da reunião manterem com um sentimento elevado, com um pensamento em prece. E aí tem pessoas que sugerem que se plasmem flores, um jardim, cada um com o seu jeito, mas que a gente plasme ideias boas, sentimentos bons, ideais superiores. Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmonia, união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Então é importante para nós, quem estiver falando, os outros vão permanecer em silêncio, mentalizando a paz, mentalizando o amor ou fazendo oração. Tem pessoas que gostam de cantar uma música só mentalmente, também é possível. Não pode cantar falando, porque senão a reunião requer silêncio. E às vezes a pessoa não tem muito boa voz. Eu sou do coral. Se for estabelecido antes que pode cantar, acho que não tem nada contra ali no André Luiz, também não vejo nada contra. Mas é bom que a prece seja feita preces mentais, mantenha sentimentos elevados, compaixão pelos irmãos que estão se comunicando e principalmente as mentalizações positivas do bem, do amor, da fraternidade, lembrando que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós merecemos o melhor e que todos nós devemos caminhar para a luz. Todo sentimento de paz, de harmonia é útil e necessário. E como que a gente vai estar com união de pensamentos se está todo mundo quietinho? Porque antes, durante a leitura, já nos deu uma base daquilo que nós devemos pensar, de como nós devemos nos portar ali dentro. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Então nós temos que treinar a ser bom, treinar a pensar no bem diante das maiores adversidades. Às vezes o espírito comunicante, ele relata que ele cometeu muitos crimes de guerra, ou que ele era um bandido, ou que ele, por ciúme, por inveja, ele assassinou toda a família do vizinho, algumas coisas desse tipo. Ou o comunicante fala que ele foi vítima de alguém que está sendo obsediado hoje. Então, se nós, quando estamos vendo as notícias vermelhas na televisão, na internet, no jornal, seja onde for, se a gente tem raiva do criminoso, como que a gente vai conversar com o criminoso dentro da sala mediúnica? Então, um exercício, se você gosta desse tipo de notícia, manter-se sereno, manter-se equilibrado e, acima de tudo, procurar fazer suas orações pelo criminoso. Mas é difícil. Treine, não é impossível. É um treinamento que nós devemos fazer de fazermos orações pelos criminosos, inclusive aqueles do mundo político. Tanto o amigo que orienta, o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma simpatia e solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. E às vezes é mesmo. Às vezes é um parente querido, pode ser o seu pentavô, seu tataravô, o irmão do seu tataravô, o irmão do seu pentavô. Esses espíritos estão ao longo dos séculos perdidos nos planos espirituais. E às vezes é até um amigo, um filho, que séculos atrás cometeu algum deslize, ficou preso nas regiões inferiores no processo de culpa, ou até mesmo em outras instâncias de trabalho, e naquele momento ele precisa desabafar o seu sofrimento. Ele precisa de uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, e principalmente de esclarecimento de que Jesus é simplesmente a expressão maior do amor e da misericórdia, mas também da justiça justa. Ninguém vai ser punido indevidamente, ninguém vai ser perseguido indevidamente. Embora as sombras gostam de punir indevidamente, perseguir indevidamente. Mas a justiça de Jesus é de amor e solidariedade.
E muitas das vezes, quando a pessoa já está tão disposta a fazer o bem, todas as portas se abrem para que ele possa trabalhar no bem. Porque é um erro muito grande acharmos que nós temos que pagar as nossas dívidas com sofrimento. Se fosse assim, estaria todo mundo espedaçado por aí. Mas a misericórdia nos dá a oportunidade de trabalhar no bem. Tem uma crônica, se não me engano, é de Humberto de Campos, que a pessoa tinha que perder um braço, e ele trabalhou tão bem que ele perdeu apenas um dedo. Então o sentimento de amor, de solidariedade é fundamental que esteja presente em todos nós, porque, como lembra ali, como se a gente estivesse socorrendo a um parente muito querido, e muitas das vezes é um parente ou um amigo muito querido, mas sempre será um irmão, um filho de Deus como nós. Então, se você tivesse nós temos nossas tendências pessoais. Se chegasse um parente muito querido seu confessando um crime, se saía esbravejando contra ele, falando que ia entregar ele para a justiça, que ele tinha que ser punido com o maior rigor da lei, ou você queria ajudá-lo, esclarecê-lo, e a maioria vão fazer isso, não vamos procurar um bom advogado. Paternalismo da parte, a justiça divina não tem paternalismo, mas tem justiça, esclarecimento com amor. E aí, é assim que nós devemos nos portar. Nós não seremos juízes dos atos daquele nosso irmão. Nós seremos um amigo, um orientador, que está ali esclarecendo a sua consciência e a espiritualidade superior o conduzirá para onde for necessário o seu processo de reajustamento. Compete-nos esclarecer da bondade de Deus e da misericórdia de Jesus. E de uma justiça justa, misericordiosa, mas extremamente justa. Que não nos compete a julgar, compete àqueles espíritos superiores que já têm domínio de si mesmo para fazerem os devidos julgamentos. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. Os médiuns de sustentação, os médiuns passistas, os demais médiuns que não estão dando comunicação, todos são responsáveis por esse concurso mental imprescindível. Então, as perturbações são inevitáveis. Pode aparecer, pode ocorrer, mas é imprescindível o concurso mental de apoio e de auxílio para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que tudo ocorra dentro das nossas melhores expressões de sentimento. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos. Dentro de uma reunião mediúnica, o dirigente e todos os componentes têm que ter muito tato. Porque se a pessoa está muito desatenta, pedir para ela fazer uma oração, pedir para ela fazer uma mentalização para ver se traz ela ali. Agora ela está desatenta ou ela está colaborando em outros níveis de energia. Então o que as pessoas têm que fazer no final? Conversar, dialogar para saber se ele estava desatento ou se ele estava, às vezes, em um desdobramento meio consciente, naquelas situações que a pessoa tem uma espécie de visão de um local onde ele está participando de alguma atividade, embora, em nível mental, claro, embora esteja sentado ali na mesa. Os entorpecidos é o mesmo raciocínio. Jamais toque em quem estiver cochilando. Chame-o carinhosamente. Depois, procure saber o que estava acontecendo durante aquele sono. Mas, conforme tem uma palestra de um importante espírita, que milita inclusive na área médica e espiritual, ele coloca que há muitos daqueles que dormem na reunião, eles colaboram substancialmente pelo êxito da reunião. Então não vamos tomar atitude arbitrária de chegar e você não pode dormir. Calma. O que estava se passando? Você estava muito cansado, você estava em desdobramento, o que estava ocorrendo para que você estava dormindo? Então nós temos que ter muito tato, muito cuidado. E às vezes, se falarmos de uma forma grosseira, aquela pessoa sai e aí a casa, aquela reunião, perde um importante colaborador mental, ou até mesmo em desdobramento, essa pessoa colaborava na reunião. Nós não podemos negar nenhuma hipótese. Todas nós temos que aceitar, temos que procurar entender, e todas são importantes pontos de reflexão
Isso, médium que vai dar opinião sobre o sono, ele já tem certas tendências, nós temos que ter muita moderação. Então, dependendo das tendências do médium e o comportamento de algum companheiro, às vezes nós temos complicações muito grandes dentro de uma reunião mediúnica. Ou de rompimento dos elos de amizades e perdemos companheiros imprescindíveis por causa dessas ações. Sempre com muito cuidado, com muita atenção. Desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Então, aquele padrão mental de colaboração, aqueles pensamentos coletivos de elevação, de amizade, de amor entre o grupo, é de grande importância para que todos estejam numa corrente de pensamentos, numa corrente de ideias, impulsionando o movimento, impulsionando os acontecimentos para que o bem se instale, para que o amor seja o ponto culminante a emanarmos-nos todos, encarnados e desencarnados, dentro daquela reunião. O 39, manifestações simultâneas. Os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. Bom, está dentro da reunião. O espírito está lá querendo passar a comunicação. E para o médium psicofônico segurar, às vezes, é complicado e até doloroso. Traz ali vários incômodos, vários mal-estares. E aí, o que ele tem que fazer? Treinar, conforme está ali, educação íntima para segurar. Mas começou a reunião, vai dar passividade. Pode ter comunicação simultânea? Depende da reunião. Tem reunião que tem 3 esclarecedores, 3 médiuns psicofônicos. Se a casa assim permitir, comunicam-se. Se a casa fala que tem que ser um de cada vez, os médiuns vão ter que segurar. Porque a gente não pode superar ou tentar passar por cima daquelas organização da casa. Mas o médium não está conseguindo mais segurar. Ele deixou passar uma comunicação dupla num dado momento, mas tem 2 dialogadores. Não tem que brigar. O dirigente tem que saber dar atenção naquele momento e orientar. Não foi possível, o que aconteceu, como estava acontecendo. E também observar. As 2 comunicações foram muito complexas para o trabalho a ser feito. Mas André Luiz vai fazer outras colocações, provavelmente, sobre essa questão de comunicações duplas. Então, o médium está em situação de estar sendo pressionado, ele tem que treinar, manter a segurança daquela situação. Ele perdeu o pique, saiu daquele ponto estabelecido, deixou passar a comunicação. Ninguém vai brigar, ninguém vai achar ruim, dialoga com o espírito e depois que terminar a reunião, ver com o médium, conversando amigavelmente, carinhosamente, quais os inconvenientes que ocorreram, para que as coisas possam ocorrer da próxima vez com menos incômodo para os demais participantes, caso tenha ocorrido. Isso, claro, quando a casa só permite uma comunicação de cada vez. Aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouquinho para... Então ele fala, quando o clima da reunião permita o concurso na equipe em atividade. Então o médium ali dentro tem que segurar até o momento que ele possa dar passividade. Mas a mensagem é que reuniões, comunicações simultâneas. Ele tem que saber até onde ele vai poder segurar a situação para dar a comunicação no momento adequado ao amparo que ele vai ter dos demais equipes. Mas, ou seja, já pode ter uma comunicação simultânea. Não é para brigar com ninguém. Se o médium comunicou junto, agora tem caso que só pode uma de cada vez. Mas e aí? Saiu a comunicação, o que a gente vai fazer? Dialogar amigavelmente e orientar amigavelmente.
A mesma forma, o médium não segurou, começou a dar comunicação um pouquinho antes. Vamos agir amigavelmente. Lembre-se que em termos de mediúnico, todos nós estamos em treinamento. Lá não tem médium pronto. Os médiuns estão em treinamento. À medida que ele vai treinando, as coisas vão acontecendo no seu devido momento. O que não pode o dirigente achar que o médium passou por aquela porta dentro e já é um médium perfeito. Não é esse o caminho. Portanto, tem reunião de educação mediúnica, reunião mediúnica e reunião de desobsessão. Já explicamos isso em capítulo anterior, as diferenças. Então, isso porque na reunião é desaconselhável você verifica o esclarecimento simultâneo a mais de 2 entidades carentes de auxílio para que a ordem seja naturalmente assegurada. É desaconselhável, mas ele não disse que é proibido. Então, se é desaconselhável, pode existir, mas não é o compatível, não é o coerente. Mas ele vai provavelmente dar outras explicações ali, mas a gente já leu antes, porque todos devem participar ouvindo aquelas comunicações, para que todos possam se beneficiar com aquelas informações, com aquelas instruções. Mas vai existir casos de reuniões mediúnicas, onde todos, 2 ou 3 médiuns vão dar comunicação, 2 ou 3 dialogadores vão estar conversando, porque o objetivo é atender os espíritos. Hoje, no momento que nós estamos vivenciando, a função das reuniões de educação mediúnica e desobsessão é de atender os espíritos. E quem está ali dentro, aquilo que ele puder ouvir, que sirva-lhe para a educação. Mas nós temos muitos livros que nos ajudarão a nos educar, como o Diálogo com as Sombras, a série André Luiz, a série Manuel Filomeno de Miranda, que são cerca de 10 livros do Manuel Filomeno de Miranda com a psicografia do Divaldo Franco. E tem o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que explica todos os meandros de uma reunião mediúnica do ponto de vista da experiência deles, que é muito importante para a gente. Ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, deve e pode exercitar o autodomínio, aperfeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Então, o autodomínio é de grande importância para o médium. Mas voltando a repetir, os médiuns que já estão treinados têm autodomínio. Os médiuns que estão em treinamento estão desenvolvendo o autodomínio. E todos estão trabalhando para se aperfeiçoar, todos estão trabalhando para crescerem espiritualmente. É nesse momento que todos ali dentro da reunião têm que ser amigos de verdade mesmo, companheiros de verdade, para entender as dificuldades, as possibilidades e ajudarem-se mutuamente. Saiu alguma coisa dos trilhos, depois da reunião, amigavelmente troquem ideias. Isso é importante para que todos possam estar crescendo, para que todos possam estar se aperfeiçoando ao encontro da paz, da harmonia e do bom desempenho dos trabalhos que nós devemos empenhar numa reunião mediúnica. E a vigilância se trata em vários níveis. Nós podemos falar da vigilância em vários momentos. O médium tem que estar vigilante em casa, na rua, no trabalho, no supermercado, porque aquilo que o irrita pode acontecer e ele sai um pouquinho dos trilhos, e nós sabemos das implicações espirituais quando o médium sai um pouquinho dos trilhos, ou seja, quando ele perde um pouquinho do seu equilíbrio. É um treinamento que o médium tem que fazer, é uma necessidade que nós temos que ter. Então nós temos que, se a gente vai no supermercado, a gente vai saber que o caixa pode ter problema, pessoas podem estar querendo furar a fila do caixa, que nem todo mundo tem a devida educação, e o médium tem que saber compreender essas pessoas. No trânsito, fechada, então nem se fala. O médium tem que se manter neutro e o que ele tem que fazer? Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Você não sabe a dificuldade do outro, você não sabe o sofrimento do outro, e também você não sabe que, como a gente não está vendo, como a gente não sabe que tipo de espírito está junto com ele, de repente, são aqueles nossos amigos do passado, amigos entre aspas, lógico, né? Que estão ali influenciando aquele irmão para nos dar uma fechada, para nos irritar, ou às vezes é um grupo de espíritos que percebeu que a gente é médium, eles têm como perceber, alguns deles, ou já nos conhece e quer nos desestabilizar, e acha um médium desequilibrado para te dar uma fechada. Médium não é só aquele que está dentro da reunião mediúnica. Médium também está aos montes
andando aí pela rua sem saber que o são. Em mais variados níveis de sensibilidade e de suscetibilidade à influência dos espíritos. Precisamos entender isso, porque todos somos médiuns, em variada sensibilidade, variada suscetibilidade, de variadas sintonias. Se você se enfurece, naquele momento você é médium das trevas. Se você odeia, naquele momento você é médium das trevas. Quando você ama, você tem compaixão, você tem misericórdia pelo outro, nesse momento você é médium da luz. Trinemo-nos. Manifestações simultâneas 2. Só se devem permitir a cada médium, viram lá? 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sobre vários aspectos. Isso é muito sério e muito importante para nós. O médium dá 2 comunicações de espíritos sofredores e uma do mentor. Aí tem médium que dá 3 comunicações e uma do mentor. Se ele participa só de uma reunião por semana, ótimo. Se ele participa de mais de uma, ele tem que moderar e obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa sugestão, só devem, ele falou assim, ao médium é proibido permitir mais de 2 reuniões. Não, ele disse só devem permitir. Esse devem, quer dizer, você pode dar 3, 4 num dia, mas ter o amparo do passe, ter uma alimentação com mais folhas verdes, com mais frutas, para te repor fluidos. Ter mais meditação, oração, tomar um banho reconfortante, de preferência frio, para recompor energias. E é importante que o médium entenda a importância do banho depois da mediúnica. Banho mesmo, lavar a cabeça, tomar banho. Isso é misticismo, meu Deus? Não. Isso é higiene. Porque os espíritos que se comunicaram com vocês deixaram também impressões psíquicas. Que equipe de protetores, e você tem uma equipe de protetores, você tem seu mentor, que certamente magnetizarão a sua água para te dar, além da limpeza física, uma limpeza psíquica. E, aliás, é bom lembrar que nós todos, trabalhadores espíritas ou trabalhadores do bem, e até aqueles que não trabalham no bem, mas têm suas equipes de espíritos familiares, que os assistem, principalmente na hora do bem, do banho, e também na hora das suas necessidades fisiológicas, quando passes são dados para eliminar outras toxinas. Mas isso é misticismo. Não. Isso é uma técnica que eles usam. Quem estudou André Luiz, em Nosso Lar, eles falam, as águas levam, não lavam somente o nosso corpo, e também levam para os rios as nossas virtudes. Que virtude você está mandando para o rio na hora de um banho? Está lá em Nosso Lar. E os mais variados aspectos desse dispêndio de energia, as comunicações mediúnicas despendem muita energia. Tem médium que está bem treinado, tem médium que não está bem treinado. E as pessoas que estão bem treinadas, elas podem exceder um pouquinho, que elas sabem até onde elas podem ir. Aqueles que ainda estão em treinamento, eles têm que ser muito vigilantes para esse número de comunicação. E principalmente a alimentação mais natural. A carne não alimenta o espírito, pelo contrário, faz você perder energia. Então, folhas e frutas, preferências cruas e frescas, vão ajudar a repor energia. Oração, meditação e banho. Treina. É importante que todos nós façamos isso. A gente às vezes não pensa. Tomar o banho em oração vai beneficiar muito mais. Para mais absurdo que as pessoas acham que é assim. Tem gente que acha que tem que rezar só sentado, fazer oração só de joelho. O outro só acha que só pode fazer em pé. A oração tem que fazer em todos os momentos. E o médium, ele tem que ter o cuidado de fazer a oração até antes das suas relações íntimas conjugais, para criar todo um amparo de magnetismo protetor para o lar. Isso é extremamente importante e principalmente cultivar os bons sentimentos antes dessas relações. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode aliar da equipe em que funciona.
conservando a convicção de que, dentro dela, assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção do conjunto. Portanto, a gente precisa estar criando o melhor campo de sintonia dentro de onde nós estamos e ficarmos atentos a como nós estamos nos portando dentro dessa equipe, junto a esta equipe, nos trabalhos que nós estejamos incumbidos de fazer. Nós somos como um órgão no corpo, uma engrenagem de uma máquina. Cada um ali está colaborando do seu jeito, da sua forma, e é extremamente importante. E outra coisa importante que esse nosso irmão, que trabalha na faixa espiritual, tanto da ciência quanto da prática mediúnica, da filosofia espírita, ele coloca que quanto mais velho a pessoa, mais ele contribui dentro das reuniões mediúnicas, das reuniões de passe, dos tratamentos espiritual. Ele está velhinho, ele está fraquinho. Não, ele está velhinho, ele está doando muito mais energia. Principalmente aqueles velhinhos ou velhinhas viúvas que são muito centrados na vida, muito moralizadas, coloquem nas reuniões de tratamento e principalmente nas reuniões mediúnicas, dentro do possível, porque elas colaborarão muito para o bem-estar e o equilíbrio da equipe. Interferência do benfeitor. Em algumas ocasiões, tarefa em meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto impedimento. Como nós vamos lidar com ele? Como nós vamos conversar com esses irmãos? Começando com a prece, começando com a oração, o passe, que vai ser tanto benéfico para o médium como para esse espírito. E, se a gente não vai dar conta de conversar com eles, alguém intuído, não pode ser incorporado, mas bem intuído pelo mentor, ou bem inspirado pelo mentor, vai conversar com ele, ou esperar que os espíritos conversem com ele. Tipo, a gente pergunta, o que o irmão aí ao seu lado está falando com você? Observe o irmão que está aí ao seu lado, para você prestar atenção no que ele está te falando. Porque normalmente os espíritos, nesse momento, vão se fazer, mesmo os mentores, mesmo que eles sejam muito sublimados as suas vibrações, com os recursos da mediúnica, eles vão fazer-se visível e vão fazer as devidas comunicações, levar esse espírito a devidos entendimentos, e ainda tem a plasmagem de cenas do passado que vai despertá-los para uma ideia maior, para um entendimento superior. Quanto mais empedernido é o espírito, mais magnetismo exige-se da equipe, mais confraternização de sentimentos da equipe e mais entrosamento com os mentores espirituais. Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. Então, se o espírito gosta de brigar e o médium já anda brigando com o cônjuge, no trânsito, naquele momento ali ele vai externar mais essas energias, porque já está em desequilíbrio. Então, como que a gente vai ter certeza que o médium está bem equilibrado? Por outro lado, nós devemos entender que a boa interação entre os médiums, entre os componentes do trabalho, entre médium comunicante, médium esclarecedor, dirigente, passista, todos bem entrosados, a gente vai perceber que o médium hoje ele não está bem. Pode ser por influência do espírito, ou pode ser influência pela sua vida cotidiana. Nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, que ainda estamos começando a despertar para o entendimento do processo regenerativo de nós mesmos. O fenômeno é suscetível de enraiar na inconveniência. Assim sendo, o mentor espiritual, se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento, dirigindo-se ao comunicante e ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. Bom, como a gente vê, não é uma coisa muito simples. Então, se o espírito está muito desequilibrado,
e o médium também está tendo desequilíbrio, nós temos que entender que precisamos da ajuda do mentor. E nesse caso, somente nesse caso, o mentor pode estar incorporado a um médium para conversar. Mas esse médium tem que estar bem adestrado a receber a comunicação do mentor ou de um espírito bom que esteja junto com a equipe. Porque senão traz outras complicações. E isso não pode ser a regra, isso é uma exceção. De vez em quando, como ele fala assim, espontaneamente, em situações muito delicadas, ocorrerá essas situações. Então, o comunicante, o espírito vai falar ao comunicante e ao médium, e às vezes o médium esclarecedor vai falar para o médium psicofônico, me ajuda aí, colabore na comunicação para que ele vigie as palavras para não falar destrambelhadamente qualquer coisa que o espírito quer falar. Embora nem sempre vai ser possível, conforme está ali, eventualmente pode ocorrer esse fato, porque o comum é o médium controlar o espírito, mas se ocorrer, tem-se que ter o devido disciplina, o devido cuidado e falar com muito amor, manter a sintonia, manter a vibração e não entrar no bate-boca também. Aí o espírito chega, eu vou te dar um soco na cara. O dirigente não vai falar assim, eu vou te bater primeiro. Alto lá, né, gente? Vamos ter a devida consciência, a devida responsabilidade de saber que os espíritos também, principalmente esses espíritos mais empedernidos, eles fazem ameaça. Eu tenho um exército lá fora, e a gente vai te pegar, você não sabe o que está te aguardando, mantenha-se sereno, confie na equipe de mentores e instrutores, que se necessário, vem reforço. Porque a atividade de socorrer os irmãos necessitados é uma prioridade ímpar e importantíssima para o mundo espiritual superior. Portanto, está no Livro dos Médiuns que a função do espiritismo é ajudar a humanidade a melhorar-se moralmente. E quando você vai resgatar um espírito que está causando tumulto dentro da sociedade, eles vão usar todos os meios possíveis para te ajudar. A menos que aquilo ali sirva de lição para a equipe, para eles aprenderem a se vigiar mais. Não vamos ser arrogantes de achar que estamos isentos de todos os riscos. Vamos saber que existem todos os riscos, inclusive de uma proteção superior e de apoio de espíritos superiores. O que nós temos que fazer é procurar nos empenharmos ao máximo para que estejamos sempre em sintonia com os bons e com os espíritos superiores. E mesmo com a comunicação do mentor via mediúnica, o dirigente tem a possibilidade de intervir. Tem a possibilidade de chegar e continuar conversando, ou fazer um gesto para o médium, para o mentor, falar para o mentor, ou o médium que está incorporado pelo mentor já saber que o dirigente está falando, deixe que ele fale. Depois, continue. Nós não estamos num debate político, quem grita mais alto ganha o debate. Nós estamos num diálogo de educação de espíritos e de seres humanos, onde o bom senso, o equilíbrio, o amor deve prevalecer sempre. Esse livro é maravilhoso, gente. Tem que sempre tê-lo ao alcance para a gente ler, para a gente folhear, para a gente poder entender toda a grandeza de uma reunião mediúnica. Desobsessão é um livro fantástico, como acabamos de dizer, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Como todas as obras desses gigantes da doutrina espírita, são extremamente importantes. É importante que a gente estude, que a gente crie o hábito de estudá-los e que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo nossos lares, para que consigamos desempenhar as nossas tarefas com amor, responsabilidade e, principalmente, estarmos com a consciência tranquila do bem que devemos fazer, de todo o bem que devemos exalar a todo momento.